Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 3 de novembro, estamos em novembro, pessoal. Que rápido, né? Enfim, vamos para a 13ª parte aqui do livro Comitê dos 300, do Dr. John Coleman. Se você não começou a assistir, volta lá, pega do começo, vale a pena demais, é um livro excelente para você entender o que está acontecendo. Um livro de 1991 e, enfim, você lê como, né, claro, as coisas que eles já tinham preparado há muitos anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás. Antes da gente começar, né, como sempre, eu vou lembrar vocês da minha obra aqui, pessoal, tá? Há 10 anos que eu publico esses quadrinhos, tá? Esses daqui são adultos, tá? Adultos para adolescentes, né? E esses dois para toda a família. Então vamos começar com o Lambo e o Prédio, tá? Todos são roteiros de cinema, pessoal, que eu escrevi e adaptei para quadrinho. Então você lê como se estivesse vendo um filme. Inclusive eles têm trilha sonora no Spotify. Quais? Esses três, tá? O Lambo, o Prédio e o Knock Me Out. Você pode ouvir as músicas enquanto lê. Cria a sensação mesmo de estar vendo um filme, tá? Esses dois incríveis. Lambo, história para todos os amantes dos animais, dos cachorros, a importância dos cachorros nas nossas vidas. O Prédio, sobre o resgate da infância nesses tempos de internet, né, de celular, rede social, para a gente voltar né, para quem é adulto como eu, lembrar da nossa infância, e para as crianças saberem que a infância, usando a imaginação, é muito melhor do que através de tela. Tá? Então, histórias incríveis, emocionantes. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, do MMA, uma homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, né, onde o personagem tem que superar os seus limites para encontrar o amor. Então, uma história realmente muito legal para agradar homens, mulheres, todo mundo vai curtir bastante, tá? Temos a trilogia do Aurora. Peraí que tem um antes aqui, um outro dia. Vamos pela ordem. Um outro dia, um drama sobrenatural. Ganhei um prêmio do Ministério com essa história. A gente aborda toda a questão de dependência química, né? Droga, abuso sexual, doutrinação política, as armadilhas que tentam pegar o jovem quando ele entra na faculdade, na maioridade, tá? Então, realmente vale a pena demais, né? Para reflexão. É uma história que emociona também. E tem um quê sobrenatural muito, muito legal. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega. Aí, pessoal, para que se você quer entender o que está acontecendo nos dias de hoje a respeito de tecnocracia, cibernética, transhumanismo, sociedades secretas, nova ordem mundial, escatologia, vale a pena demais, tá? Esse realmente é 7 anos aí para completar essa trilogia, vale a pena demais. E para a gente encerra aqui com o Comunhão, que é uma história sobre resiliência, sobre vencer o mal com o bem, sobre não esmorecer, sobre como encarar o mal face a face e vencer. Então, essa é uma ação aqui, suspense com thriller, com, né, adrenalina, mas uma mensagem muito legal de redenção. Então, todo esse material você adquire diretamente comigo, pessoal, no meu site, felipefolgose.com. O link está aqui embaixo na caixa de descrição. Tá chegando o Natal, já se prepara. Tá? Você pode pegar o combo já com todos os 8 quadrinhos, presentaço super diferente. Então, não deixa para a última hora, já se prepara para dar tempo de chegar direitinho para você, tá bom? Então você entra ou no site ou você pode mandar uma mensagem para mim também no meu Instagram, Felipe_Folgose. O link está aqui embaixo, eu vou deixar aqui também, só mandar um direct e eu explico como você recebe na sua casa, em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui embaixo também eu deixo o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para que quem quiser se tornar apoiador do canal, se você gosta do canal, quiser apoiar o canal, é pelo Subscribestar, tá bom? Eu agradeço todo mundo que apoia o canal, e você também aproveita, se você está vendo aqui, clica no sininho, se inscreva no canal, tá bom? Eu sempre esqueço de falar essas coisas, mas é importante. Então vamos retomar aqui, pessoal, onde a gente parou. Então ele estava falando o seguinte, né? Então ele fala assim, né? Que ele está citando o George Orwell, né?
que socialista Fabiano, que eu já li vários livros dele aqui no canal, né? Já li A Conspiração Aberta, já li ele tem um livro chamado Nova Ordem Mundial, né? Já li aqui. Então ele fala: a conspiração aberta, primeiramente, ela parecerá, né, como uma organização de inteligência. Isso é o H.G. Wells falando, ele está citando o livro, né? Em alguns casos, homens ricos, né, com aparentemente objetivos políticos, né, e movimentos sociais distintos, confessamente ignoram, né, a maior parte esse controle, esse aparato de controle político, né? Ou né, são pessoas que, conforme nós vamos descobrir, isso ele está citando aqui, né? Que o objetivo comum em direção aonde eles estão sendo dirigidos, tá? Então, de várias formas, eles serão influenciados e controlados pelo esse estabelecimento, né? Enfim, ele está mais ou menos falando assim que a dificuldade que as pessoas têm de entender a estrutura de poder que controla a sociedade, controla, né, a política. Então, mesmo pessoas, né, distintas, pessoas ricas e pessoas e políticos, muitas vezes estão sendo manipulados sem saber o objetivo final. Por exemplo, né, um exemplo fácil da gente falar é de quem entra na maçonaria, né, os primeiros graus, a pessoa não sabe, na verdade, do que se trata, né? O próprio livro do Albert Pike, o Morais e Dogmas, ele fala isso, que ele fala: olha, nós enganamos propositalmente, né, os neófitos, né, os iniciantes. As pessoas vão sabendo conforme você vai se entranhando, né, você vai se comprometendo, você vai subindo os graus, né, enfim. Então ele continua aqui. Como o George Orwell, em 1984, né, o H.G. Wells, ele fala a respeito do grande apelo de massa em direção a uma nova ordem mundial. Então, né, ele faz uma comparação entre o livro do George Orwell, né, 1984, e os livros do H.G. Wells. O George Orwell já estava deixando bem exposto, né, aquilo que ele já conhecia internamente, né, como uma forma alegórica no livro, né. E o H.G. Wells, em alguns livros dele também, que ele é conhecido, escritor de ficção científica, né. Mas não, né? Ele tem vários livros políticos, né, com caráter social, mas mesmo nos livros ficção, ele também revela muito a respeito dessa agenda, né? Como, por exemplo, A Ilha do Dr. Moreau, né, The Things to Come, né, as coisas que virão, A Máquina do Tempo, né? Ele tem vários livros onde ele já deixa claro temas e a mentalidade, né, dessa galera a respeito, obviamente, completamente anticristã, né, e que no fundo, né, é satânico, né, a pessoa não tem outra palavra para falar, né. Então ele fala, resumindo, a intenção e o propósito do Comitê dos 300 é exatamente estabelecer as seguintes coisas, né, um governo mundial e um único sistema monetário debaixo de um perpétuo controle feito, né, por oligarcas não eleitos, né, de famílias que vêm de uma hereditariedade, né, são linhagens, né, que se auto-selecionam entre os seus números, né, vamos dizer assim, os seus membros, né, para formar um novo sistema feudal da mesma forma como era na Idade Média. E isso, pessoal, quem acompanha o canal sabe que eu já li diversos livros para vocês, né? Livros mais recentes, livros mais antigos, que todos trazem exatamente essa agenda, né? E isso está muito alinhado com o que a gente lê na Bíblia, do que a Bíblia já, né, de forma mais sucinta e resumida no livro de Apocalipse. Ali está muito claro, né, a questão de um governo mundial, uma moeda, um sistema monetário, né,
Por exemplo, eu já li o livro do Carol Quigley aqui para vocês, o Tragédia de Esperança. Ele fala lá, é um livro de 1966, ele já fala, estamos indo em direção a um novo feudalismo, pessoal. Então, né, a gente não pode esquecer que no sistema feudal, a população, os servos, né, os vassalos, eles não tinham nada, não tinham propriedade privada nenhuma, não tinham nem direito, muitas vezes, de reprodução. Então, é isso que eles estão tentando implementar novamente, né? Ele continua aqui. Nessa nova entidade de um governo mundial, né, a população irá ser limitada por restrições no número de crianças por família, né? Eles vão ser controlados através de doenças, então doenças usadas como arma propositalmente, a gente viu recentemente, né? Guerras, tá? Fomes. Então, uma outra forma de controle populacional, pessoal, é fome, literalmente, né? Você deixar uma população toda morrer de fome. Isso aconteceu, está acontecendo agora, né? Está acontecendo agora nesse momento. E historicamente a gente pode pegar, por exemplo, o Holodomor lá na Ucrânia, né? Mas agora está acontecendo lá em Gaza, né? O que mais? Ele fala até que 1 bilhão de pessoas que são úteis para essa classe dominante, né? Nas áreas onde eles serão restritos e claramente controlados debaixo de um governo totalitário, né? Então, aqui ele fala de 1 bilhão. A gente lembra, né, do Georgia Guidestones, lá das pedras guias da Georgia, que há pouco tempo atrás explodiram, né, para tentar, porque era um monumento claro. Quando começou a ganhar muita notoriedade na mídia, eles destruíram para esconder, mas lá estava, né, cravado na pedra, reduzir a população até 500 milhões de habitantes. Então, né, novamente, se nós hoje somos quase 8 bilhões, né, reduzir, que seja 1 bilhão ou que seja 500 milhões, pessoal, é um genocídio em uma escala enorme, né? Então, é isso, né? Olha, ele continua aqui, ele fala assim, não haverá classe média, somente a elite e os servos, tá? Todas as leis serão uniformes debaixo de um sistema legal de uma corte mundial praticando, né, um mesmo código legal, né? Apoiado pelo esse novo governo mundial, né? E a gente vê hoje qual é o papel da inteligência artificial, qual é o papel, né, da identidade digital, para controlar. Você fala assim, mas como que vai ser implementado, qual que é a logística, o mecanismo desse controle, né? Vai ser tudo digitalizado, pessoal, né? Baseado em crédito social, né, em moeda digital. Ele continua aqui, essa única corpo militar globalizado, né, em todos os países, né, onde as fronteiras nacionais vão deixar de existir, né? E esse sistema será na base de um welfare state, né? de um assistencialismo social. Então já estão condicionando a população, na verdade, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? E do pós-Segunda Guerra Mundial, com a teoria do John Maynard Keynes, né, do keynesianismo, que era socialista fabiano. Então, pessoal, né, todas as coisas voltam, né, esse centro, né, de implementação, né? Então já estão, não é só, né, era a União Soviética, os países comunistas, não. Mesmo nos países europeus e ocidentais, né, da América e tal, essa coisa do assistencialismo, isso é um comunismo velado, pessoal, porque, de novo, é dependência do Estado, né? É você coibir a iniciativa do cidadão de empreendedorismo e deixar ele passivo, ignorante, dependente do Estado, né?
vem com uma aparência boazinha, não, nós estamos ajudando, mas no fundo, em breve, eles querem que todo mundo dependa, pessoal, né? Todo mundo depende. Como que isso vai acontecer em larga escala, com automatização, com o desaparecimento dos empregos, né? Por questão de inteligência artificial e a gente está estamos caminhando para isso, para a dependência do que? Da renda básica universal. Todo mundo dependendo de uma renda básica, mas é o que? É mínima, onde você não vai poder economizar, onde você não vai poder comprar nada, tudo vai ser alugado para você, vai ser só serviço, né? Então ele continua aqui, nesse sistema baseado, né, no assistencialismo, aonde os obedientes e subservientes ao nova ordem mundial serão, vamos dizer, recompensados, né, com os meios de subsistência. E aqueles que forem rebeldes, né, simplesmente irão passar fome até a morte, né, serão aqui starved, né, então vão literalmente passar fome, né, ou serão declarados fora da lei, né, e serão alvo, né, de qualquer um que desejar matá-los. Inclusive, em breve, pessoal, recentemente vai estrear um filme chamado Running Man, que é o remake de um filme dos anos 80 com o Arnold Schwarzenegger, que tem esse elemento distópico, né, de uma sociedade onde, na verdade, é tão perverso que daí vira até um programa de TV onde qualquer pessoa pode matar o cara, né? Se você vai ganhar um prêmio, inclusive se você matar o cara, né? Mas você fala, mas isso não existe, né? E já existiu, pessoal, na União Soviética, na Alemanha Oriental, não literalmente matar, mas você era, vamos dizer, incentivado pelo governo a delatar o seu vizinho, o seu parente, que ele ia ser preso, ele ia ser mandado para Gulag, ele ia ser mandado para campos de trabalho pesado e muitas vezes morto, né, em campos de extermínio, tá? Então, poderia não ser você puxando o gatilho, mas a tua ação de delação iria levar a pessoa a morrer de fome, morrer de doença, de trabalho forçado, o que seja. Então não deixa de ser a mesma coisa, né? Armas serão, né, de propriedade privada, né, serão proibidas, qualquer tipo de arma será proibido, quer dizer, vão tirar qualquer capacidade da população de autodefesa e, claro, né, de depor um sistema corrupto, né, porque o pensamento por trás da segunda emenda americana, né, do direito de porte de arma é o quê? Da população, caso haja um tirano, um déspota, né, um golpe, né, a população pudesse se reunir e depor esse tirano, entendeu? Aqui, obviamente, por isso todo o discurso, né, para proibir a posse de arma, né? A única religião permitida será aquela a igreja da nova ordem mundial. E a gente já está vendo também o surgimento dessa igreja ecumênica, dessa religião ecumênica, né? Onde se é tudo, não é nada, né, pessoal? Né? Não tem diferenciação, é tudo mesmo, não. Né? A Bíblia é muito clara que crê em um Deus criador, né? Não é todos os caminhos levam a Deus, não é? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Mas na verdade ele fala, como nós veremos, né, esse movimento, né, já existe desde 1920. Eu vou me antecipar um pouco, né? Por exemplo, a Fundação Rockefeller já criou o Conselho Mundial de Igrejas, né? Aí você fala, os Rockefeller criando um Conselho Mundial de Igrejas, por que isso? É a favor de igreja? Obviamente não, é para controlar, né, pessoal? Ele continua aqui. Satanismo, luciferianismo e ocultismo, né, bruxaria e todas as suas outras manifestações serão reconhecidas como legítimas no currículo da nova ordem mundial, né? E não haverá nenhuma escola privada ou
igreja privada, no sentido de uma organização privada, onde, né, com liberdade de ensinar aquilo que o Estado não quer que ela ensine, né? Porque na verdade é isso, você está numa escola privada, por mais que existam pressões, por exemplo, do MEC aqui no Brasil, querendo ou não, ainda você tem muito mais controle do que numa escola pública, né? Mas aí imagina isso, né? Quando igrejas forem do Estado, né? Como é na China hoje, né? Por exemplo. Então, todas as igrejas cristãs, né? Já têm sofrido um tipo de subversão, né? E o que eles pretendem é fazer com que o verdadeiro cristianismo se torne uma coisa do passado na nova ordem mundial. E isso aqui eu já li para vocês, por exemplo, né, o documento lá, a tese do Mudando a Imagem do Homem, né, Changing the Images of Man, onde eles falam, não, o principal obstáculo para a nossa implementação, né, dessa nova sociedade é o cristianismo, né, porque o cristianismo incute no homem os ideais de Deus, a lei de Deus, né, que a imagem e semelhança de Deus, os direitos e deveres dados por Deus. Então eles querem subverter tudo isso. Então, obviamente, o maior inimigo é a Bíblia, a igreja, né? Então, continuando, né? Para induzir um estado onde não haja nenhuma liberdade individual ou nenhum conceito, né? Que nenhum conceito de liberdade sobreviva. E aonde não haja nenhum tipo de republicanismo, soberania, direitos para as pessoas. Qualquer tipo de identidade nacional, né, e orgulho nacional será apagado, né, e as fases de transição para isso serão né, para isso acontecer, ele fala, são fases para implementação onde graves penalidades serão impostas para qualquer pessoa que declarar um orgulho nacional, por exemplo, ou inclusive falar qualquer coisa a respeito racial também, né? Obviamente não é a favor de racismo, mas eles querem, vamos dizer, criar uma população completamente miscigenada e é o que eles chamam, né, de mongrel em inglês. Vamos dizer, obviamente a elite mantém as suas ideias de né, pureza racial. Agora, o resto da população tem que ser toda miscigenada, né, para não ter nenhuma raça óbvia, né. Cada pessoa será completamente indoctrinada, né, para que ele ou ela seja uma criatura da nova ordem mundial com um número de identificação claramente marcado na pessoa e que seja facilmente acessível, aonde irá identificar um número que se tornará que estará, né, nos arquivos, nos computadores da OTAN em Bruxelas, na Bélgica, e ele será, vamos dizer, instantaneamente acessado por qualquer agente da nova ordem mundial a qualquer momento, né? E a gente, pessoal, né, tem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial você já teve uma marcação, né? Você já teve na pele das pessoas. Então não é algo, né? Não é algo, é algo que já houve, já aconteceu historicamente, né? Então a Bíblia fala muito claro em Apocalipse 13 a respeito da marca da besta, né? E, de novo, quando a gente está avançando agora toda a questão de, né, tatuagem eletrônica, né, ligada à identidade digital,
tudo isso, pessoal, está muito, muito claro, né? Então ele fala, os arquivos da CIA, do FBI, né? Isso obviamente ele está falando dos Estados Unidos, né? Do Estado e da polícia, das agências de polícia local, da Receita Federal Americana, do FEMA, né, o Social Security, todos eles serão amplamente expandidos e vão formar a base dos arquivos pessoais de cada indivíduo nos Estados Unidos. E aqui ele ainda não estava falando na questão da nossa presença digital, né, pessoal? Isso o livro é de 91, a internet foi, né, aberta para o público em 94, né? Então o nosso controle não é só dos documentos agora, então a presença digital, de novo, né? Muitas pessoas nem imaginam se não está na internet hoje em dia, né? Muita renda de muitas pessoas. E no fundo, pessoal, eles estão deixando cada vez mais difícil você, por exemplo, ter banco, acessar conta, é tudo por aplicativo, é tudo, né? É toda essa digitalização exatamente para, né? Banco digital, você nem tem agência, não tem nem com quem você falar, é tudo inteligência artificial. Para o quê? Para você não conseguir ficar fora dessa estrutura que eles estão criando, né? De controle. O casamento será proibido e não haverá uma vida familiar conforme nós conhecemos. Isso é os planos deles, tá, pessoal? E estão condicionando toda uma geração, né, a serem eunucos digitais, basicamente, né? Então toda a questão de ideologia de gênero não tem nada de proteger, de direito, não, é condicionar as novas gerações, de novo. Tem um elemento de redução populacional, mas tem um elemento maligno, né? Não tem como, né, não falar a respeito disso, né? Ele fala, as crianças serão removidas dos seus pais numa jovem idade e serão criados por assistentes sociais do Estado, né? E olha, esse plano não é novo, tá, pessoal? Isso remonta à República de Platão, tá? Platão não é nenhum bonzinho, não. Às vezes o pessoal fala, o filósofo Platão, não. As ideias que o Platão já né, tentava reproduzir, na verdade não são ideias dele também. Remonta o mundo pré-diluviano, remonta a época ali, né, do mundo onde Deus teve que trazer um juízo já através do dilúvio, né? Então, que a galera aí do ocultismo fala do Atlântida e tudo isso, né, que até hoje, né, sociedades como Rosa Cruz, Maçom falam, eles querem trazer essa nova ordem mundial, que é exatamente esse, é um retorno a esse mundo pré-diluviano, conforme Jesus fala em Mateus 24, que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé. E é exatamente isso que eles querem implementar, né? Então ele fala, tais experimentos também já foram realizados na Alemanha Oriental, debaixo do Erich Honecker, onde as crianças foram arrancadas dos seus pais e eram consideradas propriedade do Estado, né? As mulheres serão degradadas através do contínuo processo de liberação feminina, né, desses movimentos. O sexo livre será mandatório. Isso o próprio Aldous Huxley, que era socialista fabiano, já colocou no livro Admirável Mundo Novo. Também é uma sociedade completamente hedonista, mas onde não existe família, não existe reprodução sexuada, a reprodução é controlada in vitro, em laboratório. Né? Isso ele escreveu o livro em 1932, pessoal. Tá? Droga era liberada, tinha uma droga chamada Soma, onde todo mundo era estimulado ao quê? Ter sexo livre, né? Mas não podia ter amor, não podia ter casamento, era promiscuidade geral e não tinha nascimento, né? Nenhuma mulher engravidava mais. O Estado controlava o número populacional através de produção extrauterina, né?
A falha em obedecer, né, ao menos ao menos uma dessas práticas, né, até os 20 anos, será punido com severas, né, castigos, né, para a pessoa, né. O autoaborto será ensinado e será uma prática, né. Todo o registro da mulher, por exemplo, será controlado pelo uma parte, né, do governo mundial. Então, essa parte reprodutiva vai ser, inclusive por isso que, né, a gente já vê todo esse condicionamento também de usar, né, smartwatches e tal, tá? E depois vai ser no próprio corpo, mas uma das intenções disso também é controlar essa questão de natalidade, né? Se uma mulher engravidar, né, depois ela ter sido avisada, ela será, né, forçada a abortar, né, numa clínica onde esterilização será promovida. Esterilização já é promovida atualmente em campos de refugiados, por exemplo, da ONU na África, né, já escândalos aí, vocês podem dar uma busca na internet, né, de muitas mulheres refugiadas achando que estão recebendo serviços ginecológicos, estão sendo esterilizadas, né? Pornografia será promovida e será mostrada de forma compulsória em todo o teatro, né, cinema, né, incluindo pornografia LGBT, né. O uso recreacional de drogas será compulsório, né, onde cada pessoa receberá uma cota de drogas, né, para consumo, isso determinado pela nova ordem mundial. Drogas de controle de mente, né, terão o seu uso expandido e se tornará compulsório. A gente está vendo isso cada vez mais, né? Países aprovando, liberando, né, promovendo. Você vê notícias, não, agora alucinógenos fazem bem para antidepressivos, né? Você vê publicações, né, distintas assim, né, promovendo o uso abertamente de alucinógenos, né? Então eles criam o problema de deixar a população, né, deprimida, né? Para o quê? Para depois trazerem a solução de o quê? Se droga, né? Tais drogas de controle, né, de controle mental serão dadas também através da comida, através da água, sem o conhecimento ou consentimento das pessoas. Essa é a forma com que essa elite controlará a massa, né, para reduzi-los a um nível de comportamento, né, e controle semelhante a animais. Afinal de contas, eles já veem, né, a população como animais, né? O sistema econômico será baseado no controle da oligarquia dominante, fazendo com que somente a comida e os serviços, vamos dizer, permitidos para o mínimo para manter essa população escravizada não morra, né? Toda a riqueza será agregada na mão de membros da elite do Comitê dos 300. Cada indivíduo deverá ser doutrinado para entender que ele ou ela é totalmente dependente do Estado para a sua sobrevivência. O mundo inteiro será controlado por esse comitê, pelos decretos executivos do Comitê dos 300, que se tornarão leis instantâneas.
o Boris Yeltsin está atualmente usando os decretos do Comitê dos 300 para impor, né, a vontade do comitê na Rússia como um teste. Cortes de punimento e não cortes de justiça irão existir. Isso é muito interessante, né, pessoal? Pelo que a gente vê hoje, por exemplo, o que uma corte, a Corte Suprema num país está fazendo, tá? Não tem lei, não tem, acabou qualquer conceito clássico, né, de democracia com 3 poderes, com divisão de poderes. Então, é fato, né? A indústria será completamente destruída, né? A desmantelização dos parques industriais, né? Junto com o parque energético para sustentar esses sistemas. A única coisa que, por exemplo, né, você vê recentemente, essa semana, o Bill Gates deu uma declaração contra toda a questão da agenda climática, né, falando que não, o aquecimento global não é mais problema. Daí você fala, mas peraí, como que o cara que durante 20 anos cansou de falar desse tema, agora volta atrás, né? Por quê? Porque a única coisa que ele, aqui no livro, né, o doutor, ele não teve a capacidade de prever é que, por exemplo, para a inteligência artificial, eles estão religando usinas nucleares, né? Então toda a questão, inclusive de fóssil, de energia fóssil, é por isso que o Bill Gates, não é por nenhuma crise de consciência, não, porque agora ele viu que não vai ter como, não tem como você ter 2 discursos ao mesmo tempo, né? Então, para promover, né, porque para manter os silos, né, de dados, né, com todos os computadores, os servidores, você precisa de energia nuclear. Então, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, que eles estavam com os discursos, né, de redução energética, estão voltando atrás. Então é por isso, tá, que eles vão ter que... Então, claro, né, vai ser uma energia que não vai ser dirigida ao consumo da população, né? A população não vai ter acesso a aquecimento, não vai ter acesso... Vai ser estritamente para alimentar os servidores da inteligência artificial. A agricultura estará completamente na mão do Comitê dos 300 e a produção de comida será estritamente controlada. A gente tem visto isso, né? Cada vez mais a Bayer e a Monsanto, né, que na verdade é uma coisa só agora, controlando alterando geneticamente as sementes para que os agricultores que comprem sementes, né, as sementes não se reproduzam, eles têm que comprar novamente, né? Eles comprando áreas, cada vez mais as áreas agrícolas, forçando agricultores à falência, na verdade, não dando crédito para agricultores, né? Então a gente tem acompanhado isso, tanto, por exemplo, na Holanda, né, os agricultores ali fazendo protestos contra o governo. No Canadá a mesma coisa, né? Você vê aqui no Brasil toda essa coisa contra o agro. Não é à toa, pessoal, né? É exatamente para... Né, o Bill Gates sendo o maior proprietário de terras agrícolas nos Estados Unidos. Tudo isso é exatamente... Na Inglaterra, proibindo as pessoas a terem horta coletiva, a terem, né, as pessoas a cultivarem nos seus quintais. E você fala, qual que é a lógica disso? A lógica é exatamente essa, né? Fazer com que as pessoas não tenham nenhuma alternativa a não ser depender do Estado para tudo, inclusive para comida, né? Ele continua aqui, essas medidas começarão a ter efeito, né, para grandes populações na cidade, que serão forçadamente removidas de áreas remotas, né, e para aqueles que se recusarem serão exterminados, né, da maneira como foi nos campos de concentração do Pol Pot no Camboja. Eu visitei em locos, né, o Camboja lá, os campos de concentração, e é isso. Então, assim, por que eles querem agrupar as pessoas nas cidades? Porque na cidade você tem o controle com câmeras, né, a Smart City de 15 minutos.
Então eles não querem as pessoas espalhadas assim, né? Tendo seu pequeno seu sítio, sua pequena chácara, né? Tendo independência, tendo, né, acesso à água, acesso à comida. Não. Eles querem as pessoas basicamente em prisões a céu aberto, né? Que essas cidades de Smart Cities vão ser simplesmente nada mais, nada menos do que prisões a céu aberto, onde todo mundo vai estar sendo monitorizado o tempo inteiro, né? E quem quiser se rebelar vai ser preso e depois vai ser executado, né? A eutanásia, né, será imposta, né? E vai ser compulsória para qualquer pessoa com doença terminal e para idosos, né? Inclusive no Canadá já estavam querendo passar, né, uma eutanásia forçada a partir dos 75 anos, né? Você teve congressistas americanos também propondo essa ideia, né? Isso lembra o filme Logan's Run, né? Onde a pessoa chegava com 30 anos, ela tinha que né? Ele fala, as cidades elas terão números predeterminados, né? Os trabalhadores essenciais serão movidos para outras cidades se elas se tornarem superpovoadas, né? Trabalhadores não essenciais serão escolhidos de forma randômica, né? E serão enviados para cidades underpopulated, né? Com pouca população para preencher cotas. Então, na verdade, é isso. Você não tem onde você nasceu, onde você é simplesmente uma peça, né, nesse sistema e vai ser realocado ali conforme eles quiserem, né? Então ele fala, pelo menos 4 bilhões de comedores inúteis, né, serão eliminados até o ano 2050, né, por meio de guerras pontuais, né, epidemias organizadas olha isso, pessoal, ele está escrevendo em 91, né? Então, pandemias organizadas com uma ação rápida, doenças de ação rápida e fatal, tá? E também através de fome, tá? Energia, comida e água se tornarão uma commodity mantida a níveis de subsistência para quem não for da elite. A população do Canadá, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos irá ser decimada mais rapidamente do que em outros continentes, até que a população global atinja um nível controlado de 1 bilhão, dos quais 500 milhões serão constituídos de chineses e japoneses, selecionados pelo motivo de que a sua população, durante séculos, tem sido condicionada a obedecer à autoridade sem nenhuma questão. Isso é fato, pessoal, né? Isso você tem um editorial ali do David Rockefeller no começo dos anos 70, dizendo que por que eles escolheram a China para implementar, né, o seu país teste da nova ordem mundial, por já ter esse traço, né, dessa população, esse traço cultural durante, né, milênios da cultura imperial chinesa, aonde, e outra coisa, não ter o cristianismo introduzido, porque, de novo, né, o grande inimigo é o cristianismo, que faz com que o ser humano entenda que ele é criado à imagem e semelhança de Deus, que ele tem direitos universais, né? Então, nessas populações, não, você é sempre subjugado ao imperador, que inclusive tinha uma conotação de pai, assim, né? Um pai no sentido negativo, né? De tempos em tempos haverá uma restrição artificial de comida e de água, né, e de medicamentos para lembrar as massas a sua total dependência
da boa vontade do Comitê dos 300. Então, vamos dizer, choques, né, de trauma base, né, que eles falam. Essa é engenharia social básica, né, de o quê? E traumatizando sempre a população, sempre manter a população num constante estado de medo, né, e dependência. Fala, depois da destruição das indústrias pesadas, de ferro, né, química, de automobilística, indústria imobiliária, né, para casas, haverá somente um número restrito de habitação, né, e qualquer tipo de produção estará debaixo da restrita, vamos dizer, supervisão do Clube de Roma, né, e da OTAN, e obviamente que isso debaixo do Comitê dos 300, né? Olha o que ele fala interessante. Armas espaciais, elas serão, ele fala aqui, serão destruídas junto com um arsenal nuclear. Toda indústria farmacêutica, essencial e não essencial, médicos, dentistas e trabalhadores do campo de saúde serão registrados num banco de dados centrais, e nenhuma medicina ou assistência médica será prescrita sem a permissão expressa dos controladores regionais de cada cidade, cada vila. Os Estados Unidos será inundado com pessoas de outras culturas e outros países para miscigenar completamente o país e a cultura, para fazer com que não haja mais nenhum conceito dos Estados Unidos conforme a Constituição estabelecia. E a gente está vendo isso, né, pessoal? As ondas migratórias lá, né? Como também na Europa, né? É tudo isso que exatamente para essa miscigenação. Enfim, principalmente países cristãos, obviamente cristãos, onde você tem, né, cristianismo, né, em grandes, tradicionalmente, né, os países europeus, né, os países aqui da América, né, graças a Deus que Deus não fica parado, né, e o cristianismo tem crescido no mundo inteiro. A gente está vendo um revival, inclusive na Europa, que depois da Segunda Guerra, né, tentaram promover muito ateísmo na França, principalmente, né, na Alemanha. A gente está vendo um movimento de igrejas na Itália, pessoal, muitas igrejas evangélicas, tá, surgindo agora, né, era impensável há pouco tempo. A França, um país muito secular, né, tendo esse crescimento principalmente nas novas gerações. E isso, né, na África também, os países da África, os países na Ásia também, todos sendo alcançados também pelo Evangelho. Então, né, graças a Deus, Deus sempre está na frente, né? Mas enfim, né, ele fala que nenhum banco será capaz de operar a não ser o Banco de Acordos Internacionais e o Banco Mundial. Bancos privados serão proibidos. A remuneração por trabalho feito será uniforme, né, e com um salário predeterminado através do novo governo mundial. Os poucos trabalhos que tiverem, né, pessoal, que de novo, né, a grande parte vai ser automatizada, né? Aqui também ele ainda não... O que falta um pouco para o Dr. Coleman aqui é muito dessa parte do avanço tecnológico, né? Eu acho que ele, naquela época, não conseguia ver muito à frente nessa questão que nós, em 2025, estamos vendo, né? Todo o impacto da automatização e da inteligência artificial e da tecnologia, né? Ele fala, não haverá nenhum tipo de disputa jurídica, né, com, por exemplo, entre patrão e empregado, né, ou nenhuma diferenciação entre salários, né,
debaixo do novo governo mundial. Aqueles que quebrarem qualquer tipo de lei serão executados instantaneamente. Não haverá dinheiro, né, ou moedas nas mãos da população. Todas as transações ocorrerão, né, através de algum tipo de cartão de débito, que haverá um número de identificação do portador, né? Qualquer pessoa que infringir de qualquer forma as leis e os regulamentos do Comitê dos 300 terá o seu cartão suspenso, né, por tempo ilimitado, né, de acordo com a natureza e a severidade do seu infringimento das leis, vamos dizer assim, né? Tais pessoas verão que quando elas tentarem fazer uma compra e o seu cartão for bloqueado, eles não irão ter acesso a nenhum tipo de serviço. A tentativa de comprar com moedas ou, né, o dinheiro antigo, ela vai ser negado, né, e será tratado como um crime capital sujeito à pena de morte. Toda a fabricação de moeda será exigida porque não tem só moeda, pessoal, emitida, você tem moeda comemorativa, né? Você tem cunhagem, inclusive, por exemplo, de prata e de ouro para investimento, né? Ele fala, tudo isso vai ser banido, né? Também, inclusive, com qualquer tipo de fabricação de arma, de rifle, de explosivo ou também de automóveis, né? Somente a elite da nova ordem mundial, com seus, né, funcionários nos altos escalões, terão direito a transporte privado, a armas privadas, né, e a capacidade de acumular riqueza através de metais, tá? Se a ofensa for séria, né, o cartão dessa pessoa será confiscado no lugar onde for apresentado. De novo, aqui ele ainda não previu que na verdade não vai ser um cartão, pessoal, vai ser no próprio corpo das pessoas, né? Portanto, a pessoa não será capaz de obter comida, água, abrigo, emprego, serviços médicos e será oficialmente listada como um fora da lei, né? Isso a gente já vê na China hoje, né? No crédito social, né? As pessoas publicamente sendo expostas, né? Em ponto de ônibus, em telão de ponto de ônibus, em telão de shopping, né? Em qualquer lugar, o rosto das pessoas exposto para quê? Todo mundo não querer ter, né? A pessoa vira um fantasma, né? A pessoa está viva, mas como se fosse morta, ela está completamente isolada socialmente, porque interagir com essas pessoas faz com que o crédito social da outra pessoa caia. Então ninguém quer interagir com essas pessoas. Então ele fala, portanto, grandes grupos de fora da lei serão criados e eles irão viver em regiões para que eles tentarão encontrar subsistência, né? Basicamente sendo caçados, né? E mortos imediatamente. Pessoas que assistirem a esses foras da lei, né? Que ajudarem em qualquer forma também serão mortas, né? Você fala... A gente já viu um pouco disso durante a pandemia no Canadá, né, quando os caminhoneiros fizeram protesto, né, o governo lá bloqueou as contas dos caminhoneiros, começou a roubar a propriedade deles, basicamente, e pessoas começaram a fazer o quê? Vaquinha, fazer doações para ajudar os caminhoneiros. Essas pessoas também tiveram suas contas bloqueadas, né? Então, de novo, né? Os foras da lei que não quiserem se render à polícia ou ao corpo militar, né, eles terão
algum membro familiar selecionado de forma aleatória para servir na prisão em seu lugar. Então, não é uma forma de, por exemplo, tentar coibir, né, a pessoa, né, ou a pessoa que não quiser estar nesse sistema. Então, é basicamente o que, né, pessoal? É terrorismo, né? É o que? O Estado vai selecionar, né, alguém da família, vai raptar, né, e vai falar, não, então essa pessoa vai cumprir a pena no lugar do fora da lei, né? Facções rivais e grupos como, por exemplo, árabes e judeus e tribos africanas, elas terão as suas diferenças amplificadas, né? E será permitida guerra entre esses grupos com um propósito de extermínio, né? Isso, pessoal, já é feito, né? Não é algo que vai ser no futuro, né? Ele fala isso debaixo dos olhos da OTAN e das Nações Unidas. As mesmas táticas serão usadas na América Central e na América do Sul. Essas guerras de atrição, elas deverão acontecer antes da tomada do governo mundial, né, da implementação do novo governo mundial. E será feito de uma forma para que todo o continente onde hajam grandes grupos de pessoas com diferença étnica e religiosa, né, tais como, por exemplo, os Sikhs, os paquistaneses muçulmanos e os hindus indianos, eles entrem em conflito. As diferenças étnicas e religiosas serão magnificadas e exacerbadas como forma de, vamos dizer, estimular o conflito violento, né? Todo o serviço de informação e mídia estará debaixo do controle da nova ordem mundial, vamos dizer assim, né? Desse governo global. Medidas de lavagem cerebral regulares, constantes, serão feitas como entretenimento. Então vão passar por entretenimento, que já passa hoje, né, pessoal? Na forma onde será praticada e se tornará uma fina arte, por exemplo, nos Estados Unidos. A juventude irá ser removida dos seus parentes desleais, né? E vão receber uma educação especial, na verdade, destinada a brutalizá-los, né? A gente tem visto agora tudo com a questão da agenda de identitária, né, pessoal? Jogando os filhos contra os pais, né? E o que basicamente mutilando, né, toda uma geração jovem, né? A juventude de ambos os sexos irão receber treinamento para qualificá-los como guardas de prisões nos campos de trabalho forçado da nova ordem mundial, né? É óbvio, né, que através dessa previsão, né, muito trabalho precisa ser feito antes que a nova ordem mundial possa ocorrer. Ele está escrevendo isso em 91, né, pessoal? Muitos trabalhos nesses anos já foram e a gente está muito avançado nessa agenda, né? O Comitê dos 300, né, há muito tempo tem aperfeiçoado esses planos para desestabilizar a civilização como nós conhecemos, né? E parte desses planos se tornaram conhecidos, por exemplo, né, no livro do Zbigniew Brzezinski chamado A Era Tecnocrata, né, que eu já li para vocês aqui, que em português o título é Entre as Duas Eras, né, eu já li o livro para vocês aqui. Ele fala também através dos trabalhos do Aurélio Pesce, fundador do Clube de Roma, especialmente no livro O Abismo à Frente, né? Esse livro eu ainda não li para vocês aqui, mas eu já li vários livros do Clube de Roma aqui, como, né, o Limites do Crescimento, né, pessoal? E, por exemplo, no livro, né, O Abismo à Frente, o Pesce fala claramente, né, que os planos do comitê são para domar o homem, e ele chama a humanidade de o inimigo, né? Chama a humanidade ao inimigo, né?
Bom, vamos encerrar nosso livro, nossa, né, a leitura de hoje. Então hoje aqui, né, ele foi fundo, foi claro nos objetivos, é basicamente um resumo de muito do que esses vários livros que eu li para vocês, tanto de críticos quanto de pessoas que querem implementar, né, gente contra e gente a favor, é o mesmo plano, pessoal, né? Então, o meu intuito aqui no canal muito é isso também, é trazer para vocês, para que a gente entenda, né, o que a gente está vivendo, né, e não seja pego de surpresa, né? Que a gente não seja ignorante nisso, né? Não é para deixar as pessoas com medo, mas ao contrário, para a gente entender que a gente está num processo histórico, e esse processo não é só histórico, é um processo espiritual, pessoal, né? A Bíblia deixa claro, e é muito claro quando você lê isso. A Bíblia, então, né? E Deus ele fala, né, profeticamente, exatamente para dizer que ele fala, né, do fim no começo. Só Deus pode fazer isso, né? Então, se você, né, vendo esse vídeo, não é simplesmente para você, não, deixa eu, né, me preparar. A melhor coisa que você pode fazer é fazer paz com Deus, né, e entrar num relacionamento pessoal com Deus, é receber o perdão dos teus pecados através do sacrifício perfeito que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Jesus é Deus encarnado, ele veio 2000 anos atrás para o quê? Mudar a história, né? Para estabelecer um caminho novo para que a gente possa ter acesso a Deus, né? Porque antes, e até hoje, pessoal, quem não confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, por vontade, né? Espero que não seja a tua vontade, que ao contrário você queira ter um relacionamento filial com Deus. Não é só nesse mundo aqui, para o mundo, né, para o mundo espiritual, para a eternidade, é para toda a eternidade. Então a decisão que você toma hoje, ela repercute, pessoal, para toda a eternidade, que é o teu espírito que está em jogo, a tua essência, né, você na verdade, né, não só nesse corpo aqui que envelhece, né? Então, como que a gente faz, como que você toma esse passo, essa atitude de fé? É confessando, crendo no teu coração e confessando com a tua boca. Amém? Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo. Amém? Coloca a mão no seu coração, ora assim: Senhor Jesus, eu hoje te confesso como meu único e suficiente Senhor Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu peço a Ti perdão por todo o meu pecado, Senhor, por tudo aquilo que eu fiz na ignorância ou na consciência, todas as vezes que eu agi de forma que me distanciaram de Ti. Eu me arrependo, Pai. Eu peço a Ti perdão. Eu me entrego a Ti. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, a habitar no meu coração, a ser entronizado na minha vida. Eu não sou mais o Deus da minha vida. E eu rejeito qualquer outro Deus falso também, qualquer idolatria na minha vida, que seja física, material, espiritual, porque a partir de hoje eu só adoro a Ti, Deus, meu Deus Criador, através da manifestação de Jesus Cristo. Te louvo que Tu se mostraste a nós, Senhor, Tu se apresentaste, e o Teu nome é sobre todo nome. Então eu peço, Senhor, que Tu escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, que Tu dê ordem aos Teus anjos a meu respeito, para que me guiem a partir de hoje em todos os passos, Pai. Que eu cumpra o Teu querer e o Teu realizar aqui na terra, na minha vida. A minha vida é Tua, Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, que toda prisão espiritual, toda cadeia, Pai, é quebrada hoje, Senhor. Obrigado porque Tu me liberta, Senhor, de todo vício, Senhor, de toda prisão espiritual. Porque, Pai, aqueles que o Filho libertar verdadeiramente são livres, Pai. Tu me libertaste, Pai, pelo Teu sangue que me lava e me purifica, Pai. Eu sou agora propriedade exclusiva Tua, Pai. Eu sou Teu filho, Pai. Tu me compraste pelo um alto preço, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração com fé e com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo que te acusava, né, essa falsa identidade que
o inimigo queria impor em você. Tudo isso foi revogado, agora você é perdoado, purificado, é limpo, teu passado ficou para trás. Então agora é uma novidade de vida, amém? Você precisa o quê? Comprar uma Bíblia, passar a ler, passar a entender o que é esse novo momento na sua vida. E busca uma igreja para estar inserido no corpo de Cristo, para estar andando junto com os teus irmãos espirituais. Somos agora parte da mesma família, amém? Temos o mesmo Pai espiritual. E para você crescer na graça e no conhecimento, são pessoas que vão te ajudar, teus irmãos mais velhos, amém? Uma igreja bíblica, né, pessoal? Ore e peça que Deus te dirija a um lugar onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Cuidado com as seitas, com as falsas igrejas, tá? Onde tem idolatria, onde tem esquerdismo, ideologia de gênero, onde tem, né, outros livros que não são a Bíblia, tá? Outros profetas que são tão importantes quanto a Bíblia. Tudo isso, né, não passa nem na porta. Mas ore e peça, Deus vai com certeza conduzir vocês ao lugar onde vocês vão ser acolhidos e vão crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então a gente encerra nosso vídeo, pessoal. Novamente lembro a vocês os quadrinhos, tá? Não percam. Olha, quem você quiser, né, novamente ver de forma divertida e entender muito do que eu falei hoje, pessoal, né? No Aurora, Causa e Ômega, essa trilogia tá explicadinho, tá mastigadinho de uma forma divertida, leve, mas com profundidade. E né, você não precisar ler todos esses livros aí, eu sintetizei de uma forma muito legal, então não perca, tá? Aproveite. E os outros todos têm um conteúdo muito bacana, todos com moral cristã, tá bom? Não perca tempo, entre em contato, peça, né, o seu livro e para dar de presente também. Então a gente encerra o nosso vídeo, nos vemos quinta-feira, Deus abençoe, uma excelente semana para vocês, tchau!